Continuação do texto sobre pessoas que não gostam de elogios. Expansão com profundidade psicológica, exemplos vívidos e técnicas de engajamento avançadas. O paradoxo do elogio, quando a gentileza dói. Há um detalhe curioso nesse comportamento. Muitas vezes quem rejeita elogios não faz o mesmo com críticas. Uma pessoa que se encolhe ao ouvir "você é talentoso" pode absorver sem pestanejar um "podia ter feito melhor". Por quê? Porque a crítica confirma o que ela já acredita, que nunca é suficiente. Já o elogio, ele desestabiliza. É como se alguém dissesse: aqui, toma esse presente, e ao abrir, você descobrisse que é um espelho. Imagine a cena. Você passa meses trabalhando em um projeto se esgotando, e quando finalmente alguém nota e diz "isso ficou incrível", sua primeira reação é procurar o defeito. "Ah, mas a fonte tá torta", ou "eu deveria ter entregue antes". O cérebro distorce a realidade para manter o equilíbrio. É como se ele dissesse: se eu aceitar que sou bom, vou ter que sustentar essa expectativa. Melhor ficar no seguro. Esse mecanismo tem até nome na psicologia: síndrome do impostor em reverso. Enquanto a síndrome do impostor faz você achar que não merece suas conquistas, aqui o problema é não conseguir internalizar o reconhecimento. Você até aceita que fez algo bem, mas não permite que isso defina quem você é. É como construir um castelo e se recusar a morar nele. A infância dos elogios condicionais. Vamos fazer um exercício. Feche os olhos e lembre da primeira vez que ouviu um elogio. Não um "que bonitinho", genérico, mas daquele que veio com um "mas" escondido. "Você é tão esperto, por que não tira 10 em tudo?" Ou "que desenho lindo. Quando vai fazer um de verdade?" Essas frases, ditas com a melhor das intenções, ensinaram seu cérebro a associar elogios a pressões. Era como se cada "parabéns" viesse com um contrato implícito. Agora você tem que ser assim sempre. Com o tempo, o subconsciente cria um filtro de desconfiança. Se elogiam, é porque esperam algo de mim. E assim, o que deveria ser um combustível vira um peso. Pior, em muitos casos, os elogios na infância eram moeda de troca. Se você se comportar, todo mundo vai gostar de você. O problema? Isso ensina que o amor e a aprovação são condicionais. E quando você cresce, mesmo que racionalmente saiba que não é verdade, o corpo reage como se ainda fosse. O elogio como espelho. O medo de se ver. Aqui está uma verdade incômoda. Rejeitar elogios muitas vezes é rejeitar a si mesmo. Quando alguém diz "você é incrível", e você responde "ah, não foi nada", o que está acontecendo é uma negociação interna. Parte de você quer acreditar, mas outra parte tem medo do que vai encontrar se olhar de verdade. É como se o elogio fosse um convite para um baile, e você, parado na porta, pensasse: e se eu entrar e perceber que não sei dançar? A autoimagem frágil faz com que você prefira ficar do lado de fora, onde é seguro, mesmo que isso signifique perder a festa. Em terapia, isso se chama dissonância cognitiva. Sua mente sabe que você merece reconhecimento, mas suas emoções gritam que é perigoso. E adivinha quem geralmente vence? O medo. Porque no fundo, é mais fácil viver com a dúvida do que enfrentar a responsabilidade de ser tão bom quanto dizem. A sabedoria oculta, quando o desconforto é um superpoder. Mas se sempre tem um "mas" nessas histórias, esse mesmo mecanismo que causa dor pode ser uma bênção disfarçada. Pessoas que não dependem de elogios costumam ter 3 superpoderes. 1. Imunidade à opinião alheia. Elas não precisam do like dos outros para validar suas escolhas. Seu norte é interno. Enquanto muitos se perdem buscando aprovação, elas seguem em frente mesmo que sozinhas. 2. Resiliência às críticas. Quem não se ilude com elogios também não se destrói com críticas. É como ter um escudo emocional. As palavras dos outros passam por um filtro. Isso é útil? Guardo. Não é? Descarto. 3. Autenticidade radical. Elas fazem por fazer, não por aplausos. Um artista que pinta porque ama a arte, não pelas exposições. Um profissional que trabalha por propósito, não pelo cargo. Isso é liberdade. O poeta Charles Bukowski dizia: se você tem que ser todo por outros, você está perdido. Essas pessoas, sem querer, vivem esse princípio. Elas entenderam, mesmo sem saber, que a verdadeira segurança não está em ser elogiado, mas em não precisar sê-lo. Como reaprender a receber, sem perder a essência? Se você se identificou até aqui, talvez esteja se perguntando: mas e se eu quiser mudar? Como aceitar um elogio sem me sentir um fraude? A resposta não é forçar-se a gostar, mas reprogramar o significado. Transforme o elogio em dado. Em vez de pensar eles estão exagerando, experimente. Isso é uma informação. Alguém notou algo em mim. Neutralize a carga emocional. É como receber um relatório. Ah, então meu trabalho teve impacto. Interessante. 2.
Agradeça sem justificar. O padrão é, ah, não foi nada, ou, qualquer um faria. Tente apenas, obrigado. Ponto final. No começo vai doer, mas com o tempo, você perceberá que o mundo não desaba quando você aceita uma gentileza. 3. Elogie a si mesmo em segredo. Antes de dormir, pense, hoje, eu fiz X. E isso foi legal. Não é arrogância, é reparação. Você está reaprendendo a confiar em sua própria voz. 4. Observe a reação dos outros. Quando você rejeita um elogio, perceba como a pessoa se sente. Muitas vezes ela fica constrangida, como se tivesse cometido um erro. Aceitar é um ato de gentileza, não só consigo, mas com quem te elogia. A última verdade que nenhum elogio conseguiria dizer. No fundo, o problema não é o elogio, mas o que ele representa. Para quem cresceu com amor condicional, ser elogiado é como receber um cheque sem fundo. Parece bonito, mas você desconfia que não tem lastro. Mas aqui está o segredo. Você não precisa escolher entre rejeitar todos os elogios ou depender deles. Há um terceiro caminho, recebê-los como um visitante. Você não é obrigado a dar moradia permanente para as palavras dos outros, mas também não precisa trancá-las do lado de fora. Um elogio é apenas isso, um momento de conexão. Alguém olhou para você e viu algo de valor. Não é uma sentença, não é uma armadilha. É só uma pessoa dizendo, ei, você existe. E isso importa. E se hoje você conseguir ouvir isso, mesmo que por 3 segundos, sem se encolher, sem negar, sem corar, já é um começo. Para refletir e levarigo. Se você chegou até aqui, provavelmente já se pegou revirando memórias, questionando padrões, talvez até sentindo um nó na garganta. Isso é bom. Significa que algo está se mexendo. Então, aqui vai um desafio. Na próxima vez que alguém te elogiar, respire fundo e diga apenas obrigado. Não explique, não diminua, não devolva. Apenas receba. E observe o que acontece. Pode ser que nada mude no primeiro dia. Ou no 10º. Mas em algum momento, você vai perceber que aquela voz crítica dentro de você está mais quieta. E que talvez você mereça sim estar nesse baile. E agora a parte mais importante. Você. Este texto não é sobre elogios. É sobre você. Sobre como você se vê, como se trata, como permite, ou não que o mundo chegue até você. Então me conta, qual foi o elogio que você mais teve dificuldade de aceitar? E o que ele revelou sobre você? Comenta aqui, não para me elogiar, mas para compartilhar essa reflexão. Afinal, às vezes, o primeiro passo para se aceitar é ser visto. E se este texto fez sentido, guarda ele. Volte quando precisar lembrar. Você não é ingrato nem arrogante. Você só está aprendendo a ocupar o espaço que sempre foi seu. Até a próxima! E dessa vez, sem desculpas. Coração amarelo. Técnicas avançadas usadas neste trecho. Metáforas estendidas, elogio como espelho, baile, cheque sem fundo tornam conceitos abstratos tangíveis. 2. Diálogo com o leitor. Imagine a cena, feche os olhos, cria imersão. 3. Contraste emocional, dor versus superpoder, mantém o equilíbrio entre peso e leveza. 4. Frases tatuáveis. A verdadeira segurança não está em ser elogiado, mas em não precisar sê-lo. Aumenta compartilhamento. 5. Desafio prático. Exercício do obrigado transforma reflexão em ação. 6. Tom de segredo compartilhado. A última verdade que nenhum elogio conseguiria dizer gera cumplicidade. 7. CTA emocional. Convite para comentar sobre um elogio difícil. Engajamento orgânico. Porque isso funciona em qualquer tema. Psicologia mais narrativa. Combina mecanismos mentais síndrome do impostor, com histórias pessoais. Ritmo, alterna entre profundidade, análise psicológica e leveza. Exemplos cotidianos. Empoderamento, não deixa o leitor na dor, oferece saídas. Como reaprender a receber elogios. Universalidade, mesmo quem não se identifica com o tema encontra insights. A crítica confirma o que já acredito. Dica para adaptar. Troque elogios por qualquer comportamento atípico. Pessoas que não choram em funerais, quem odeia praia, e aplique a mesma estrutura. Comportamento intrigante. 2. Causas profundas. 3. Sabedoria oculta. 4. Como lidar. 5. Mensagem universal. A arte de escrever para almas, como transformar palavras em espelhos. 6. A profundidade oculta nos comportamentos estranhos. Todo padrão atípico esconde uma lógica emocional invisível, como um iceberg onde só vemos a ponta, o comportamento, mas 90% da massa, as causas, está submersa. Exemplo prático. Por que algumas pessoas adoram chuva, enquanto outras entram em pânico? Superfície, gosto de chuva versus odeio chuva. Profundidade.
Quem ama, associa água à renovação, talvez tenha superado uma crise sob chuva, ou proteção. Infância abrigada ouvindo o som das gotas. Quem teme, pode ligar a caos, alagamentos, perdas, ou solidão, dias chuvosos trancado em casa na pandemia. Técnica avançada. Use 2 colunas para explorar polaridades. Comportamento A comportamento B, o que ambos revelam. Pessoas que adoram silêncios em grupos, pessoas que preenchem todos os vazios com fala. Medo do vazio versus medo da intimidade. Quem guarda tudo, fotos, objetos, quem joga tudo fora, relação com o passado. Apego versus fuga. Por que isso vicia o leitor? O cérebro adora padrões e contrastes. Quando você mostra que opostos são 2 faces da mesma moeda, cria um aha moments, aquela sensação de descoberta súbita que faz o conteúdo ser salvo e compartilhado. 7. O efeito espelho, fazendo o leitor se ver no texto. O segredo para engajamento não é falar sobre o tema, mas falar para a alma do leitor. Como? Use você de forma estratégica. Evite generalizações, as pessoas que... Fale diretamente. Você já sentiu que, quando alguém te elogia, é como se estivesse te devendo algo? Como se o elogio fosse um cheque que você vai ter que pagar depois. Efeito. O leitor pensa, como essa pessoa sabe disso sobre mim? E se sente visto. B. Crie personas emocionais. Descreva tipos psicológicos com tantos detalhes que o leitor se identifique. Se você é do tipo que lê mensagens e demora horas para responder, não por falta de tempo, mas porque está reescrevendo mentalmente a resposta para soar perfeito, este trecho é para você. Micro-histórias que funcionam como testes de personalidade. C. Perguntas que doem, mas curam. Faça perguntas que toquem em feridas comuns, mas ofereça alívio. Quantas vezes você já sorriu e disse, tudo bem, enquanto por dentro gritava, ninguém me entende? Se a resposta for muitas, saiba, isso não é fraqueza, é coragem disfarçada. Dor mais validação mais reframe igual catarse instantânea. 8. A fórmula do Insight Bomb, explosões de sabedoria. Insights são como bombas de luz, iluminam um canto escuro da mente do leitor em uma frase. Como criá-los? Estrutura de um Insight Bomb. Contexto, prepara o terreno. A gente passa a vida buscando aprovação. 2. Virada inesperada, quebra o padrão, até perceber que os elogios que mais doem são aqueles que a gente nunca recebeu. 3. Frase de impacto, memorável. Às vezes, o silêncio dos outros é o elogio que a gente mais precisava ouvir. Exemplos prontos para adaptar. Você não é ansioso. Você é um detetive tentando resolver um crime que ainda não aconteceu. A solidão não é a falta de gente ao seu lado. É a falta de gente que veja você. Guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. O pior? A gente sempre morre primeiro. Dica de ouro. Insights funcionam melhor quando contrariam uma crença comum com uma verdade oculta. Não é o medo de falhar que paralisa. É o medo de descobrir que, se der certo, a sua vida vai ter que mudar. 9. O poder das histórias minúsculas, micro-storytelling. Não precisa de um romance, uma cena de 3 linhas pode ser mais poderosa que um parágrafo de análise. Exemplo. Lembro de uma amiga que chorava no banheiro em toda festa de aniversário. Não por tristeza, mas por alívio. Era o único lugar onde podia parar de sorrir sem que ninguém perguntasse, por que você está assim? Anos depois, ela me confessou, eu só queria que alguém me visse sem eu ter que performar felicidade. Por que funciona? Especificidade, banheiro, parar de sorrir, performar felicidade, detalhes que ativam a imaginação. Inção crua, não é uma lição, é uma ferida exposta, e feridas geram identificação. Silêncio eloquente, o que não é dito, o porquê do choro, é mais forte do que o dito. Como aplicar? Conte uma cena cotidiana, algo que qualquer um já viu ou viveu. 2. Adicione um detalhe sensorial, cheiro, som, textura. 3. Termine com uma revelação emocional, a verdade por trás do comportamento. 10. A técnica do final que não termina, cliffhanger filosófico. Em vez de fechar o texto com uma conclusão, deixe uma pergunta aberta que faça o leitor continuar pensando e comentando. Exemplos. Se você pudesse apagar uma memória que te define, faria isso? Ou o medo é que, sem ela, você deixe de ser você? A gente passa a vida querendo ser visto. Mas e se o verdadeiro amor fosse deixar de precisar ser visto? Você já parou para pensar que, às vezes, a pessoa que mais te critica é a versão de você que teve medo de existir? Por que isso funciona? Ativa o sistema de recompensa. O cérebro odeia lacunas e vai querer fechar a ideia nos comentários. Gera debate. Leitores vão discutir suas próprias respostas, aumentando o engajamento. Torna o conteúdo atemporal.
Um texto que não dá todas as respostas sobrevive mais na mente e nas redes. 11. O segredo do tom de confidência: como escrever como um amigo sábio. O melhor conteúdo parece uma conversa às 3 da manhã, íntima, sem filtros, mas com sabedoria. Como alcançar esse tom? Evite e faça exemplo. Linguagem formal, coloquialismo estratégico: vou te contar um negócio que ninguém fala. Frases longas, ritmo de fala, pausas, cortes. Tem gente que acha que ser forte é não chorar. Soiler, não é. Generalizações e detalhes pessoais: eu mesma já fiquei 20 minutos no chuveiro só para adiar uma ligação. Certezas absolutas, dúvidas compartilhadas: será que a gente confunde coragem com falta de medo, ou só com medo de parecer fraco? Exercício prático. Escreva como se estivesse mandando uma mensagem de voz para um amigo. Depois edite só o necessário para ficar legível. 12. A estratégia do conteúdo camaleão, adaptável a qualquer tema. A estrutura que apresentamos no início funciona para qualquer comportamento humano. Veja como aplicar em 3 temas diferentes. Tema 1. Pessoas que não choram em funerais. Comportamento intrigante. Enquanto todos soluçam, eles estão parados com o rosto seco. Será indiferença, ou a dor é tão profunda que não cabem lágrimas? 2. Causas profundas. Talvez tenham aprendido que chorar é perder o controle, e o controle é tudo que sobrou. Ou então a morte deles já foi chorada antes, em brigas não resolvidas, em silêncios que duraram anos. 3. Sabedoria oculta. Às vezes, a falta de lágrimas não é falta de amor. É amor demais para caber em um gesto. 4. Como lidar? Se você é assim, não se julgue. A sua dor não precisa de plateia. Mas se precisar desabar, desabe. Ninguém tem o direito de dizer como o luto deve ser. 5. Mensagem universal. O silêncio também é uma linguagem. E às vezes é a mais eloquente. Tema 2. Quem odeia praia? Comportamento intrigante. Todo mundo ama areia, sol e mar, menos eles. Enquanto os outros tiram selfies, eles estão contando os minutos para ir embora. O que tem contra o paraíso? 2. Causas profundas. Talvez a praia seja o lugar onde tudo foi revelado. Um término, uma traição, uma notícia ruim. Ou então é o excesso de exposição, corpo, emoções, tudo à mostra sem esconderijos. 3. Sabedoria oculta. Odiar praia pode ser uma forma de proteger o que é sagrado. Nem tudo precisa ser compartilhado, nem todo momento precisa ser feliz. 4. Como lidar? Se você é hashtag #TeamMontanha, encontre seu lugar. Não precisa gostar de praia para ser feliz, mas se quiser tentar de novo, vá em horários vazios. Às vezes o problema não é o mar, é a multidão. 5. Mensagem universal. A felicidade não tem endereço fixo. Se o seu paraíso é uma biblioteca ou uma floresta, vá para lá sem culpa. Tema 3. Pessoas que não postam fotos dos filhos. Comportamento intrigante. Em um mundo onde os filhos são produto de consumo nas redes, eles resistem. Nenhuma foto, nenhum parabéns pro meu bebê. Por quê? 2. Causas profundas. Talvez tenham visto o lado escuro da exposição, bullying, pedofilia, ou simplesmente o peso de crescer sob olhares alheios. Ou então acreditam que algumas coisas são sagradas demais para virar conteúdo. 3. Sabedoria oculta. Não postar não é egoísmo. É amor em forma de silêncio, a compreensão de que a infância, uma vez perdida, não volta. 4. Como lidar? Se você é assim, não justifique. Sua escolha não precisa de aplausos. Mas se quiser compartilhar, faça no privado, com quem realmente importa. 5. Mensagem universal. Proteger não é esconder. É dar às pessoas que amamos o direito de escolher como querem ser vistas. 13. O call to action que não parece CTA: engajamento orgânico. CTAs tradicionais: curtam, compartilhem, não funcionam mais. O segredo é transformar a ação em parte da reflexão. Exemplos de CTAs invisíveis. Pergunta que pede história pessoal. Já passou por isso? Conta aqui nos comentários. Qual foi o elogio que mais te marcou, ou que mais te doeu? Efeito. O leitor compartilha uma memória, não só um like. 2. Desafio reflexivo. Hoje tente receber um elogio sem desviar. Só diga obrigado e observe o que acontece dentro de você. Volta aqui e me conta como se sentiu. Efeito. Transforma o conteúdo em experiência, não só leitura. 3. Convite para debate. Será que a gente elogia demais as crianças hoje? Ou será que o problema é o tipo de elogio? Você é inteligente versus adorei como você resolveu isso. Qual a sua opinião? Efeito. Gera discussão. Mais comentários igual mais alcance. 4. Pedidos de ajuda.
Estou escrevendo um texto sobre tema e preciso de exemplos reais. Se você já viveu algo assim, me manda uma mensagem, pode ser anônimo. Efeito: cria cumplicidade, o leitor se sente parceiro do conteúdo. 14. A psicologia por trás do compartilhamento. Por que algumas pessoas compartilham seus textos e outras não? A resposta está em 3 gatilhos emocionais. Gatilho: como ativar no texto. Exemplo: identificação. Mostre que o leitor não está sozinho. Se você já se sentiu assim, saiba, não é só você. Validação: dê permissão para sentir. É ok não gostar de aniversário. Você não é esquisito, é humano. Empoderamento: transforme a fraqueza em superpoder. Sua sensibilidade não é defeito. É um radar para o que realmente importa. Dica final: os textos mais compartilhados são aqueles que fazem o leitor se sentir compreendido, alguém finalmente entendeu. 2. Corajoso, agora tenho palavras para o que sinto. 3. Poderoso, isso me faz ver minha estranheza como força. 15. O passo a passo para escrever seu próximo texto viral. Escolha um comportamento estranho. Pessoas que não gostam de abraços. 2. Comece com um gancho de contraste. Enquanto o mundo abraça, eles recuam. Não é falta de afeto, é que o toque deles é seletivo. 3. Valide o leitor. Se você é assim, não é frio, é intencional. 4. Explore causas profundas. Use listas de talvez. Talvez tenham aprendido que abraços podem ser armadilhas. Quem já foi abraçado por obrigação sabe, ponto. Ou então seu corpo guarda memórias que a mente esqueceu. 5. Adicione uma camada filosófica. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que respeita a distância. 6. Feche com uma frase tatuável. Seu não a um abraço não é rejeição. É autoconhecimento em forma de fronteira. 7. CTA orgânico. Você também tem dificuldade com contato físico? Comenta aqui, como você lida com isso? 16. Erros que matam o engajamento e como evitá-los. Erro porque é ruim, como consertar. Falar nós, quando é você parece impessoal. Troque a gente às vezes. Por você já sentiu que explicar demais tira o mistério. Deixe lacunas para o leitor preencher com sua experiência. Frases longas e abstratas cansa o cérebro. Quebre em frases curtas. Mais exemplos concretos. Não validar a dor. O leitor se sente julgado. Sempre inclua. E tá tudo bem se você se sente assim. CTA genérico não gera ação. Troque, compartilha. Por marca aquele amigo que também é assim.